Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Fella, eu estou aqui com o Duílio Galli no Atualidades para contar um pouquinho sobre a minha história, né? Um resumo dela. Eu sou nascido em São Paulo, em 1972, fui criado em Cotia, que é na Grande São Paulo, um bairro chamado Granja Viana, e lá eu fiz meu primário, meu ginásio, né, em escola pública, escola de periferia. Numa época em que a escola pública ainda tinha um conteúdo muito interessante, as pessoas saíam formadas, bem formadas da escola pública. Você lembra do nome da tua primeira professora? A minha primeira, eu lembro da dona Carminha, que era uma senhora do bairro, para quem a minha avó havia trabalhado na casa dela. Minha avó foi empregada doméstica e eu lembro da dona Carminha, era uma senhora alta, magra, brava, era muito brava. Naquela época os professores... Você aproveitou bem. Exatamente. Naquela época os professores eram mais rigorosos, né? E a gente tinha que respeitar, né? Naquela época acontecia isso. Mas também tinha muitos outros professores que eu lembro daquela época, assim. A professora Heloísa, de matemática, a dona Carminha era de língua portuguesa, que acabou sendo uma referência porque depois eu fui trabalhar na área em que eu trabalho com muito contexto, né? Escrever, sou jornalista, né, hoje. Jornalista formado. Onde você estudou? Estudei na Unesp Bauru. Eu saí do interior saí da capital para estudar no interior. Mas antes tem um episódio interessante, uma passagem interessante. Eu estudei Colégio Técnico em Processamento de Dados. Eu cheguei a fazer programação de computador, trabalhei com isso 5 anos, numa época em que os computadores não eram como são hoje, né, que tem uma linguagem mais fácil, mais simples, né, era uma coisa bem mais lenta, mais demorada, não havia internet, né, e aí depois eu vi que aquilo não era muito a minha praia, ficar muito trancado em escritório, gostava de números, gostava muito de matemática, de lógica, a gente tinha uma coisa que tinha que trabalhar muito. Mas aí eu resolvi fazer jornalismo. Você é casado? Eu tô há 9 anos com uma pessoa, com a minha namorada, a gente mora junto há 2 anos e meio, né? Tem filhos? Não tenho filhos, ainda não. Mas a gente pretende ter. E assim, já tem uma longa história, né? Nós estamos caminhando pro 10º ano juntos. Como é que você foi parar lá em Sorocaba? Depois que eu estudei em Bauru, eu me formei em jornalismo. Comecei a trabalhar em jornal impresso. Eu nunca imaginei que fosse trabalhar no que eu trabalho hoje, na verdade. Eu queria ser jornalista para trabalhar na Folha de São Paulo. Peguei aquela época do fim da ditadura e a imprensa começou a ter uma importância muito grande, mais liberdade. E aí eu fiquei trabalhando 5 anos, 6 anos num jornal em Bauru, chamado Diário de Bauru. Esse jornal fechou. Aí eu fui trabalhar num site, na primeira fase da internet, logo que começou a ter essa coisa de site. E aí esse site também fechou. E aí é que eu fui trabalhar na TV, como produtor de TV. Em Bauru? Em Bauru, na TV que não era TV Tem ainda, era TV Modelo. Sim. E eu trabalhava só nos bastidores, checando informação, preparando a pauta para o repórter ir para a rua. Então eu fiquei 3 anos fazendo isso. Como repórter? Como produtor. Como Produtor interno. Ficava ali na redação. Você nunca fez reportagem de rua, não? Naquela época, não. E agora? Agora você faz. E aí, depois disso, trabalhando no chamado Hard News, que a gente chama, que é o jornalismo ali do dia a dia, o Jornal do Meio-Dia, das 7, com notícias de política, polícia, tudo que aparece, é que eu comecei a escrever também uma coluna que eu falava sobre música. Uma coluna num site da TV, que eu falava, não era uma crítica musical, mas era uma divulgação de artistas e tal. E aí me falaram, bom, você não quer fazer essa sua coluna na TV? Porque ela parece interessante e tal. Eu falei, vamos tentar. E aí eu comecei ainda a fazer só isso, dentro de um programa, que é o programa que hoje eu comando, mas eu era só um coadjuvante. E aí, 8 anos depois, estou aqui apresentando a Revista de Sábado. Me diz uma coisa, qual foi a tua reportagem mais importante? Você sabe? Olha, é bem difícil, mas tem algumas marcantes, né?
Conhecer os ídolos que a gente tem, né, é uma coisa que a minha profissão proporciona, né? Então, há 2 anos, eu fui a Salvador entrevistar o Caetano Veloso, que é um cara que para mim é muito bacana, sempre gostei muito do trabalho dele. E aquilo ali foi uma honra, assim, foi para mim um feito histórico, né, que eu guardo na memória com muito carinho. Como você é um homem de sucesso, quando começou realmente o sucesso? Olha, depois de trabalhar no vídeo, né, as coisas começaram a mudar na minha vida. Porque quando você se torna uma pessoa pública, isso foi em 2002 para 2003, você começa a perceber que as pessoas mudam a maneira como elas te enxergam, né, como elas te veem, né? E aí, sair às ruas, as pessoas te param, falam, oi, cumprimentam, dão os parabéns, tiram foto. A partir dali, no começo eu me assustei bastante, falei, nossa, o que está acontecendo? Mas a gente foi se adaptando, né? E hoje, assim, já encaro isso de uma maneira mais comum, mas, assim, eu sei que sair nas ruas hoje é bem diferente do que era sair 10 anos atrás. Eu gostaria de perguntar mais o seguinte, você quer deixar uma mensagem aqui para o pessoal do Ibitinga? Olha, eu quero sim. Eu faço um trabalho de pesquisa em 318 cidades da nossa região, né, do interior de São Paulo, que é onde passa o Revista de Sábado. Ibitinga é a segunda vez que eu estou vindo. Sempre ouvi falar muito do bordado, né, mas a gente tenta também sair um pouco desse foco do bordado, da coisa comum das cidades, para tentar descobrir outras histórias. E hoje, dessa segunda vez, eu estou descobrindo aqui o Pantaninho, que eu não conhecia, e conhecendo também a história do museu da cidade, que é a história do Duílio, que está aqui comigo, né? Que realmente vocês têm aqui um material muito bacana que deve ser valorizado, porque não é qualquer cidade que a gente encontra isso, não, esse tipo de tanto material artístico quanto essa natureza que vocês têm com o Pantaninho. Então, espero que preservem e divulguem mais ainda depois disso. Obrigado, amigo. Obrigado a vocês, viu? Tudo de bom. Então, para encerrar a minha entrevista aqui, ó, essa é a equipe que a gente está em Ibitinga, Guilherme, Ana Paula, Marcelo, e eles estão loucos para falar. Privilégio de trabalhar na TV Tem, programa Revista de Sábado, e é isso aí. A Ana Paula também quer falar. Não só trabalhar na TV, na Revista de Sábado, mas o privilégio de a gente poder conhecer pessoas e histórias como a do Duílio. Isso aí, foi um grande prazer estar aqui na cidade e principalmente conhecendo o seu Duílio, que é uma pessoa sensacional. Então é isso aí, muito obrigado mais uma vez. Vídeo-repórter Duílio Gale, Ibitinga, São Paulo, Brasil.